Nós vamos, quem quiser sentado mesmo, pode abrir a sua palavra, mas eu leio aqui, Isaías 38, de 1 a 5. Isaías 38, 1 a 5. Logo depois do livro de Provérbios. Amém? Vou ler aqui, hein, gente? Assim está escrito na palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei a ti os teus dias 15 anos, aos teus dias 15 anos. Fale, repita comigo. Eu queria repetir aqui para você entender qual vai ser o contexto da mensagem. E orou ao Senhor. E chorou Ezequias muitíssimo. E Deus responde assim, ó: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. O que Ezequias fez? Buscou Deus. Através do quê? Da fé. Confiou em Deus. Vamos ver mais um outro texto bíblico. Seria 2 Crônicas 16, 12 e 13. E caiu Asa, de Judá, tá? E caiu Asa, doente de seus pés, no ano 39º do seu reinado, grande por extremo era a sua enfermidade. E, contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. De novo, para a gente ficar memorizado no que vai ser o caminhar da palavra. Não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Ezequias buscou quem? E chorou. Se prostrou, reconhecendo que Deus poderia mudar o quadro dele. Então, na maioria das minhas ministrações, eu sempre falo sobre o começo. Se o cristão não tiver um discernimento sobre o começo e qual foi a obra que Jesus veio fazer, ele vai ser saqueado por falta de conhecimento da palavra. Então, é muito bom sabermos o que aconteceu. Então, após Adão desobedecer a Deus, ele sofre a consequência daquilo que Deus falou para ele que ia acontecer. Não comas, certamente morrerás. Mas eu pergunto para vocês, a morte de Adão foi física? Não. Ele foi colocado para fora do Éden e ficou sem a presença de Deus. A morte aqui foi espiritual. O seu espírito, apesar de o homem ainda ter o espírito, esse espírito ficou morto para as coisas espirituais. O reino de Deus é espiritual. Deus é um espírito. E Adão não tinha mais essa presença de Deus na sua vida. E todos aqueles que nasceram após Adão já ficaram com essa natureza, não mais imagem de Deus, onde Deus todo dia aparecia para Adão, para falar com Adão, em espírito, no seu espírito. Tá? Então o homem ficou carente disso, a humanidade ficou carente dessa presença de Deus, e aí se submeteu ao domínio e jurisdição de Satanás, que colocou o pecado, né? Colocou a enfermidade. Nós vemos aqui que o Adão errou no seu sacerdócio de representante de Deus aqui na terra. Então a gente vê aqui que o homem ficou necessitado de vida espiritual.
O homem ainda tinha um espírito, mas esse espírito não tinha vida com Deus. Esse espírito apresentava-se morto para tudo aquilo que era relativo a Deus. Então é correto eu poder afirmar que este espírito estava morto para Deus, e este espírito do homem, através da descendência de Adão, que todos que nasceram de Adão são descendência são imagens de Adão. Você tem o exemplo de Sete, filho de Adão, que nasceu a imagem de Adão. Então esse espírito ficou morto para Deus. Tá? Aqui nós precisamos entender que somos tricotômicos. Tem uma outra corrente dicotômica. Eu creio que a quadrangular é tricotômica, pastor. É tricotômica. Então nós somos um ser constituído de espírito, alma e corpo. Quando Adão não tinha pecado, ele andava no espírito. O governo do ser dele era o espírito. Quando ele pecou e esse espírito ficou morto para Deus, ele perdeu a relação com Deus. E aí passou a basear sua caminhada aquilo que era da sua mente, não mais através da orientação de Deus para o seu espírito. Então, o espírito do homem morto para Deus estava necessitando de uma revivificação. Às vezes eu dou uma pausa na minha respiração, que às vezes ainda falta um pouquinho do fôlego. Então, vemos que o homem ficou sem a orientação de Deus. Quando você vem para uma igreja, você vem pela orientação da tua mente ou porque você quer uma orientação de Deus para a sua vida? Adão não tinha mais isso. E todos aqueles que vieram antes de Cristo não tinham mais essa orientação. Né? Então, a partir deste momento da queda, apesar de ter um espírito, Adão vivia baseado naquilo que sua alma lhe apresentava como bom e certo. Mas eu te pergunto, os teus pensamentos sempre são bons e certos ou tu falhas de vez em quando? E tem gente que falha muitas vezes e tem gente que anda falhando o tempo todo. Né? Então, Adão já não tinha a orientação de Deus e tudo por conta da morte espiritual que ele sofreu quando ele desobedeceu a quem? A Deus. Aí vocês podem estar perguntando, missionário, o que tem a ver os textos bíblicos lidos no começo com isso? Vamos chegar lá. O homem precisava de um espírito revivificado. Né? Então, tudo isso foi por conta da morte espiritual de Adão, por conta da desobediência de Adão. Gente, foi cantado aqui, Santo. Mas vocês compreendem essa santidade de Deus? Isaías 6 fala assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está coberta da sua glória. Essa santidade de Deus, quando eu peco, quando pecamos, nós estamos agredindo a santidade de Deus. E isso afasta a presença imediata, a presença de Deus da nossa vida. O Espírito, você está aqui debaixo da graça de Jesus. Você peca, você sai da graça. Quando você sai da graça, o Espírito Santo tenta te convencer. Volta, volta, volta. Aí ele te convence, você vem com um arrependimento, com um espírito de contrição, volta para a graça. E essa graça é a que te salva, mediante a tua fé. É necessário estarmos sempre debaixo da graça de Jesus, mediante a fé, e a fé é a obediência a Deus, nós vamos ver mais aqui na frente. Estão conseguindo caminhar comigo? Então, a partir daí, todos os que nasceram após Adão já não recebiam mais a condição de imagem de Deus. Já não, a palavra imagem no grego quer dizer sombra. Se eu deixo de ser a sombra de Deus, ou seja, a sombra vai representar quem? Aquela pessoa. Se eu sou imagem de Deus, eu sou sombra de Deus. Quando eu deixo de ser imagem de Deus, eu não estou mais representando Deus como um sacerdote que ele havia colocado no começo Adão, para mostrar a toda a criação Deus e apresentar essa criação para Deus. Esse era o papel de Adão. E ele falhou. Então, todo que vier após Adão, ele vier à imagem de Adão. Então, se Adão era falho, se Adão
fazer as escolhas erradas, todo mundo passou a ser imagem de Adão, sujeito a esses erros, a essas falhas. Já porque já não ouvia a orientação correta de Deus. A orientação correta de Deus é aquela que surge na vontade de Deus. E a vontade de Deus nós sabemos que é boa, é perfeita e agradável. Então a gente vê que Adão perde essa essência de um homem que caminhava segundo o Espírito de Deus. Ele deixou de ser um homem espiritual, né? Porque Deus o visitava todos os dias, e passa agora a ter um estado de alguém que caminha sobre o controle da sua própria mente, de natureza humana, uma mente que é tendenciosa ao erro. A palavra de Deus nos fala que nós não estamos na altura do varão perfeito, e eu acho que eu já falei aqui nessa igreja, que a altura do varão perfeito, no grego é deleus, e significa o quê? Que eu não tenho maturidade ainda de fazer as escolhas 100% corretas, que eu vou falhar. Não é uma condição de eu ser um perfeitão, não tenho falha nenhuma. É uma questão de eu não conseguir atingir a altura do varão perfeito, que sabe fazer as escolhas corretas. Porque temos uma alma. E essa alma quer governar o nosso ser. E quando deixamos a alma governar nosso ser, com certeza vamos ser inimigo de Deus. Romanos 8,7 diz que toda inclinação à carne, quando eu vivo pela alma, eu estou me inclinando à carne. Toda inclinação à carne é inimizade contra Deus. Você quer ser inimigo de Deus? Caminhe na sua alma. Não procure a revelação do Espírito, a voz do Espírito para dizer qual é a vontade de Deus. Você vai ser inimigo de Deus. A palavra vai se cumprir sempre. Então, vemos que Adão passa a caminhar o controle da sua mente de natureza humana. Então, quando a gente sabe que a mente, gente, a alma, ela tem 3 funções. A mente é uma dessas funções da alma, 3 funções principais. A alma alma tem essas três funções principais, e a mente, ela é uma das 3 funções principais da alma. Os outros 2, mente é o pensamento, tá? Emoções. A emoção é uma função de alma. Vontade é uma emoção de alma. Muita gente diz que se peca por conta da natureza. Quando eu não tenho mais a natureza humana, agora eu tenho resgatado para mim a natureza espiritual, eu não posso pecar. Vou pecar por deslize, porque não sei ainda fazer boas escolhas. E o pecado vai surgir na minha vida através da minha vontade. Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a sua vida de natureza humana, negue o seu eu, negue a sua alma, tome a sua cruz e siga-me. Eu só posso seguir Jesus se eu passar por um processo de negação do meu eu. Então já vimos que a alma tem 3 funções primordiais: vontade, mente ou pensamento e emoções. Eu preciso aqui saber que quando eu estou fora do alinhamento com a vontade de Deus, com as emoções de Deus, com os pensamentos de Deus, eu estou caminhando que nem Tomé. Só creio no que eu vejo. E ser homem espiritual não é crer no que vê. É ver para crer que um Tomé? Não. Eu preciso primeiro... Desculpe, eu confundi. Tomé precisava ver para crer. Ele precisava tocar. Ele precisava sentir. Isso é uma vida cristã de alma. E quando eu tenho uma vida cristã de alma, eu estou sendo inimigo de Deus. Por isso que o meu povo é destruído, porque ele não conhece as Escrituras. Tem que se ler palavra. A palavra é Jesus, o Verbo encarnado. E quando eu tenho esse caminhar de alma, eu posso produzir fé. O que é a fé? Firme fundamento das coisas que não o almático vai ver
ou ele vai crer? Ele precisa ver. O espiritual não precisa disso. A fé é o confiar naquilo que saiu da boca de Deus, do que está na Bíblia. Por mais que os nossos conceitos seculares nos mostrem o contrário. Nós somos, desde que nascemos, induzidos a ter uma caminhada mesmo cristã, naquilo que eu posso ver, naquilo que eu posso sentir, naquilo que eu posso tocar. E que lugar eu vou chegar? Lugar nenhum, a não ser um lugar de inimizade a Deus. Você compreendendo a necessidade de ler a palavra, de submeter aquilo a que Deus fala, te submete ao que Deus fala, que vai ver o milagre acontecer na tua vida. Então aqui é bom a gente saber que toda obra da alma, né, boa ou má, amar é o pecado, é aquela lista que Paulo dá. Essa o cristão quer se afastar porque é pecado, ele entende que ele já está salvo, que a graça de Jesus afasta ele desse pecado. Mas aquela obra boa da alma que não é pecado, vocês conseguem identificar na vida de vocês? Tudo que sai da tua alma gera carne. É da alma. A alma é a representação da tua carne, do teu eu. É a sede do teu eu. Então, tudo que sai da tua alma vai ser hostil para Deus, vai ser alvo da inimizade de Deus. Salmo 92, 9 fala assim: os teus inimigos, Senhor, sim, os teus inimigos perecerão. São versículos que sempre eu estou colocando nas minhas ministrações, porque é necessário o entendimento de que não podemos ser cristãos almáticos, não podemos ser cristãos baseados nos nossos pensamentos, nas nossas vontades, nas nossas emoções. Não podemos ser Tomé. Não posso ter um caminhar onde eu só caminho se eu ver, se eu sinto ou se eu toco, me gerando confiança. O homem espiritual caminha crendo no que Deus falou, aí ele vai enxergar, ele vai ter o firme fundamento, o brotar da fé na sua vida para que o milagre aconteça, dentro daquilo que Deus promete. Abraão disse que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. E quando eu não acredito nisso, eu estou gerando um pecado de inimizade contra Deus, que é a incredulidade. E muitos cristãos, muitos mesmo, não sabem dessa verdade. Que a palavra diz, porque não caminham em intimidade com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te libertar. É a palavra de Deus que vai fazer o renovo da tua mente. Romanos 12, 12 fala sobre isso. Então aqui é bom saber que toda nossa alma boa, obra da nossa alma boa, amar, já vimos que é o pecado, aquela lista de concupiscências, lascívias, que Paulo nos mostra, mas a obra boa da alma, vou dar um exemplo bem grotesco aqui para a gente entender. Compro um terreno aqui em frente da igreja. Eu compro e eu vou formar uma igreja ali. Aí construo uma igreja, penso que nesse meu ativismo eu estou agradando a Deus. Aparentemente é recomendável você construir uma igreja, mas saiu do teu eu. Deus falou para ti, a obra é de Deus, tá? É o Espírito Santo que vai fazer a obra através de você, expressar a vontade dele através de você. E quando você faz essa obra na sua vontade, você está gerando carne. É pecado abrir uma igreja? Não. Mas é hostil para Deus porque saiu da carne. Vocês estão entendendo? Isso aqui é perigoso, porque pensamos que estamos dando uma ajuda para Deus. Nós fomos comprados para Deus através do sangue de Jesus. Então, toda obra mal ou boa da alma que não estiver alinhada com a vontade de Deus é carne. Não se esqueçam disso. Tudo que você fizer que não está alinhado com que aquilo que Deus fala na palavra vai ser carne. E você vai ser inimigo de um Deus todo-poderoso, onde toda a terra está repleta da sua glória. E o veredito de Deus, né, ou seja, aquela palavra final determinada por Deus para a carne, é um veredito de morte. Negue-se a si mesmo.
E onde eu vou negar a mim mesmo? Através da cruz de Jesus. Tome a sua cruz. Estar em Cristo é dizer que eu fui crucificado naquela mesma cruz. É dizer que eu fui regenerado, ressurreto, pelo mesmo poder de Deus. Aí Paulo nos fala, despojai-vos do homem velho, agora se revestir do novo. Despojai-vos da natureza humana. Quem nasce da carne é. Romanos 8,7 diz assim, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. A palavra que ele está dizendo. Tá? Então, todas as pessoas que têm a mente controlada pela sua natureza humana, não passa pelo renovo que a palavra de Deus dá, jamais vai conhecer a boa, a perfeita e a agradável vontade desse Deus infinitamente poderoso. Né? Veja bem, todas as pessoas que têm a mente controlada pela sua natureza humana, qual é a natureza humana? Alma, a carne. Né? Se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Palavra. Não obedece à palavra, porque são carne. Não se baseiam naquilo que Deus está falando, mas se baseiam o que a sua mente produz. Né? Não podem obedecer a ela. Seus espíritos estão mortos para as coisas de Deus. Quem vive, mesmo cristão, caminhando no caminhar do eu soberbo, do eu querendo demonstrar poder, está gerando inimizade contra Deus. Deus resiste aos soberbos. E a alma te traz a soberba. A alma te traz o orgulho. Pedro pergunta quantas vezes devemos perdoar. E Jesus, 70 vezes 7 por dia. Acaba com o teu orgulho, perdoa quem você precisa perdoar. Se você não perdoa, Deus não vai poder te perdoar. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui é preciso entender que quem nasce de pais humanos, o que são? É um ser de natureza humana. Quem nasce de homens e mulher, um casal, vai ser um ser gerado de natureza humana. Mas quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Quem que nos informa isso? A própria palavra. Lembra Jesus falando lá com Nicodemo, lá em João 3? Lá em 3,6 diz assim, o que é nascido de carne, quem é nascido de pai e mãe, carne é o homem natural. A natureza humana é aquela natureza que Paulo diz que os homens naturais não entendem as coisas espirituais. É necessário ser espiritual para entender as coisas espirituais. Por isso é necessário a revivificação do espírito do homem. Eu não posso, através do convencimento, eu, como pessoa, o Espírito Santo pode, levar uma pessoa para a salvação, através do meu entendimento, através das minhas emoções. Eu preciso apresentar um Jesus Cristo ungido, que o Espírito Santo estava sobre ele, que ungiu. Aí tem aquela série de missões para Jesus, né? Pregoar o evangelho aos pobres, retirar os corações do cativeiro, a cegueira dos olhos das pessoas, apregoar o alvo aceitável do Senhor. Se eu não fizer isso, não tem salvação para o ímpio, porque ele não vai ter um espírito revivificado. Quem que eu tenho que apresentar para o ímpio? O Jesus Cristo que é ungido. Eu tenho que falar que Jesus, tem aqui, uns símbolos aqui, salva, cura e liberta. Eu já vi um grande bandido lá em Belém do Pará, talvez o segundo maior grande bandido, mal demais, ser convertido só com uma palavra: Jesus te ama. E esse cara anda no Espírito que Deus vai ali, aí ele vai. Lá tem uma mulher que vai te dar passagem de navio para ir para uma cidade. Aí chega, Deus mandou te dar 2 passagens. Entra nessa rua aqui, aí sai uma mulher, nós oramos para Deus e tu apareceste.
Isso é andar no Espírito. Foi salvo apenas com a frase, Jesus te ama. Então, o que é nascido da carne, carne é. O que é nascido do Espírito, o Espírito é. Mas o que significa esse nascimento do Espírito? Lembre que lá no início da pregação eu falei, né, que o Espírito do homem morreu para as coisas de Deus. Quem estava morto para Deus era a alma ou era o Espírito? Pense a importância que tem de se ter no seu ser o governo do Espírito e não da alma. No governo do Espírito, tu vais frequentar o sobrenatural de Deus na tua vida, com profundeza. Pastor, eu me perdi no horário, você me avisa assim quando tiver. Tá? Então, você precisa entender que para qualquer pessoa poder deixar de ser inimiga de Deus, é necessário receber a vida dada por Deus. E qual é a vida dada por Deus? O que é que Jesus fala para Nicodemos? Se faz necessário que todo homem nasça de novo. O que nasça de novo, quer dizer, já tinha nascido. O que é que já teve vida? Vida com Deus. Nosso espírito. Então é necessário que o nosso espírito seja revivificado. Se você está salvo, é porque naquela hora que você confessou o Senhor de Jesus e creu que Ele foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder de Deus, ali instantaneamente Jesus Cristo, aquele teu substituto naquela cruz, vivifica o teu espírito. E agora tu passa a ter de volta a presença de Deus. Quando você tem, até escrevi um dia desse, sobre os 7 nomes redentores, que fazem nós conhecermos Jeová, o Redentor, e muitas das vezes queremos só aprender a redenção de salvação na cruz. Muitas das vezes nem a redenção de cura na cruz, que esses dois são bem vistos, porque é a memória que nós fazemos a Jesus na cruz, o vinho, o cálice e o pão, são bênçãos de redenção, bênçãos de salvação e bênçãos de cura divina. Mas muitos só querem meio pacote. Só a remissão dos pecados. Remissão dos pecados, sangue de Jesus jorrado ali naquela cruz. A palavra salvação, no grego, vai te dar uma ideia de tudo aquilo que Jesus operou de salvação, de libertação no Novo Testamento. E vai ser redundante dizer, salvação igual a cura. Quando você aceita o sangue de Jesus, te remindo dos pecados, ali você está tendo cura de alma. Mas por que você não quer a cura do corpo? Naquela cruz, Jesus fez isso. Lá em Isaías 53, que é o capítulo da redenção, da cura divina, e sobre si ele carregou as nossas enfermidades e as nossas dores. Nas suas feridas fomos sarados. Isso é uma bênção de redenção. Sabe por quê? Quando eu falo Jeová, eu estou dizendo que Ele é o Redentor. E um dos nomes de um Deus Redentor vai apontar para a cruz. Jeová Rafá. O médico. O teu Senhor, o teu médico. E você não quer isso. Isso não é uma promessa. Isso já é um benefício. Você tem Jeová Chama, que significa o quê? Deus está aqui, Deus está lá, Deus está ali. Ali na volta da muralha, 9 quilômetros, e falou-se ali, Deus está aqui. Você tem na cruz de Jesus a redenção que te proporciona o benefício da presença de Deus, senão não estávamos aqui. E você crê nisso. Mas por que você não crê na cura divina? Não é o missionário que está falando, é a palavra que procede da boca de Deus. Se você quer caminhar espiritualmente, você não pode rasgar essa parte. Joga a responsabilidade para Deus. Deus está dizendo, eu estou concordando. Tu me ensinaste que eu tenho que andar. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Se está na Bíblia, meu irmão, você não tem outra saída. Creia. Porque senão você vai ser inimigo de Deus através do pecado da incredulidade. É fácil assim, mas não queremos. Queremos Deus como servo. Mas Ele é Senhor.
palavra revivificar, segundo os dicionários, significa vivificar novamente, justamente aquilo que a gente viu agora, né? Dar nova vida. O espírito já tinha vida, morreu e agora precisava, né, ter uma nova vida, ser vivificado de novo, ou seja, revivificado. A palavra de Deus diz que Jesus é o nosso último, não é o segundo, é o nosso último Adão. Ele veio para consertar todo o erro de Adão, tá? E é o Espírito vivificante. Ele nos chama a atenção de tudo que vem da nossa natureza humana, do nosso eu, para nada serve. Tudo aquilo que for do eu, que não for uma orientação de Deus no teu espírito, para nada serve. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Aqui eu estou me relacionando com o último Adão, que é o espírito vivificante. Mas agora também ele passa a ser o espírito que vive, em João 6,63. O espírito é o que vivifica. Quem é esse espírito que vivifica? O espírito do homem. Jesus, o espírito vivificante. A carne, ou seja, o eu, a alma do homem, para nada aproveitará. Aqui eu deixo uma hashtag que fica de Deus tem se preocupado com a salvação, com o espírito do homem ou com a alma do homem. Eu, particularmente, vejo Deus se preocupando com a revivificação do espírito e a morte da alma. Medite sobre isso. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Tudo que sai da minha alma é hostilidade contra Deus. É a palavra quem diz isso. Jesus nos fala sobre essa necessidade de o homem precisar dessa revivificação e seu espírito ao falar sobre o novo nascimento. Para quem Jesus falou sobre o novo nascimento? João 3, Nicodemos. Aqui é de fundamental importância que todo o cristão tenha a compreensão de que é o novo nascimento. O novo nascimento é a vida dada por Deus. O dom gratuito, vida eterna. Certo? Então, o novo nascimento é esse recebimento da vida dada por Deus, ou seja, a revivificação do espírito do homem que creu em fé com a substituição de Jesus para trazer e atrair a presença de Deus de volta para ele. E agora aquela pessoa, quando passa pelo novo nascimento, quando confessa a Jesus como nós, ela agora tem uma natureza que não é mais nascida de carne. Ela nasce pelo Espírito de Deus. E quem nasce pelo Espírito de Deus, que é Jesus, o Espírito vivificante, é o quê? Carne ou é Espírito? Vocês estão entendendo isso? Vocês têm que tomar posse dessa verdade por uma caminhada de cristã alicerçada naquilo que Deus fala através da palavra. Muitas das vezes queremos Deus agir de uma maneira porque está sendo da nossa vontade, mas não estamos recebendo a orientação do que a palavra diz, que como Deus vai agir na sua vida, e quando você não recebe, é porque você pede mal, é porque você não conhece a palavra. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Não da minha maneira, mas da maneira que Ele se expressa na palavra. Não tem como. Quer uma vida vitoriosa? E eu vou te dizer que nós já somos vitoriosos. Se eu não me engano, é Jeová Nissi. Ou Tzedkeno. É esse o nome, pastor? Bandeira, vitória, capitão. Jesus, ao morrer na cruz também, na obra de redenção desse Deus redentor através de Jesus, se tornou a nossa bandeira, se tornou o nosso vencedor. E eu quero te dizer que Jesus, segundo a sua palavra, ele já venceu principados, você não precisa vencer. Ele já venceu as potestades e expôs eles publicamente. Jesus já venceu o inferno, mas você quer dar continuidade a essa vitória?
Creia no que a palavra diz, não faz da tua maneira. Não entre numa batalha espiritual estando em pecado, qualquer que seja ele. O princípio da batalha espiritual, você precisa estar debaixo de uma autoridade. Você precisa estar usando a armadura completa de Deus. E você precisa estar em obediência total à palavra. Se não for assim, a batalha é espiritual, gente. O diabo vai deitar e rolar em cima de ti, porque o diabo se baseia na palavra para chegar lá e dizer, olha, pecou, agora eu posso agir. E ele vai fazer isso. Oração por cura é uma batalha espiritual, porque a enfermidade vem do inferno, não de Deus. Então, se você quer curar pessoas, além do princípio da fé que você tem que ter para curar as pessoas, crendo na cura divina, você tem que ter o discernimento que é uma batalha espiritual, não é uma coisa qualquer. Você precisa estar numa vida de altar em altar, sempre sendo santificado pela palavra de Deus. Você quer poder, o poder da cura? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. O poder da cura, o dom da cura. Por exemplo, o que Deus me deu é apenas uma ferramenta. Não é o papel do Espírito Santo principal. Nem a salvação é o papel do Espírito Santo. Eu já fui salvo, confessei a Cristo, Cristo morreu. O papel do Espírito Santo é te levar de glória em glória, feito à imagem de Cristo. É te fazer refletir para os ímpios, ou seja, aqueles que estão em condenação eterna, Jesus. Aí Paulo diz, já não vivo mais eu, porque Cristo vive em mim. Paulo transmitia Jesus, e quando se transmite Jesus, Filipe pergunta, mestre, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala, estou há tanto tempo com vocês, e vocês não viram o Pai em mim. Jesus vai nos mostrar o Pai, porque Ele é o único caminho que leva até o Pai. Então, quando recebemos essa vida dada por Deus, deixamos de ser nascidos da carne. Perdemos a nossa natureza, a imagem de Adão. E voltamos a receber o quê? A imagem de Deus, a sombra de Deus. Agora eu represento a quem? A Deus. Deus peca. Pensa bem, você tem direito de pecar. Agora a justiça de Deus, que é o tzedekeno, né? Esse nome, isso. Ele é a justiça de Deus. Essa justiça veio através de Jesus, cumprindo todas as exigências, para que pudéssemos ter de volta essa natureza de quem nasce do Espírito é Espírito. E muitas das vezes, gente, isso eu falo, porque eu vivo em uma comunidade evangélica, eu vejo cristãos brincando. Certo dia eu estava numa lanchonete e vi um crente cantando axé e rebolando. Isso agrada a Deus, gente. Não é ser carrasco. O evangelho é liberdade. Mas por que eu estou livre? A palavra de Deus diz assim, aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas que liberdade é essa? A carta de alforria que Jesus me oferece, me emancipando da condição de escravo. Escravo do pecado, escravo da doença, escravo da falta de perdão de Deus, escravo da justiça de Deus, escravo da vitória de Deus, escravo da orientação de Deus, do pastoreio. Quando a gente para de brincar de cristianismo, modismo, e começa a andar nas pegadas de Jesus, claro que vamos ter falhas. Deus conhece a motivação do nosso coração. Deus não julga o exterior do homem, não é a tua beleza. Ele julga o teu interior, a tua motivação. Ele sabe quem tu és. O Pai conhecia Jesus. O próprio Jesus fala isso. Ora, se somos nascidos do Espírito, é óbvio que agora somos homens carnados ou espirituais. Espirituais. Mas tem muito cristão que ainda vive que nem Tomé, baseado naquilo que pode ver, sentir e tocar. Eu tive Covid. Até um testemunho que eu quero dar. O meu primeiro discipulador lá em Belém, assim que eu me reconciliei, ele entrou na guerra que eu estava passando junto com a minha esposa. Entrou na batalha. E eu tive uma notícia que ele já tinha infartado, estava no tubo com Covid.
qual é o que Tomé vai ver? Morte. Não é verdade? Vai ver o quê? Morte. Aí eu fiz uma videoconferência, minha esposa estava, disse, não, ele não vai morrer. Vamos orar. Começamos a orar, e numa hora, no espírito de ousadia, como os apóstolos pediram lá em Atos 4, e Deus estende a mão e vai curando, o papel de Deus é curar, o meu papel é ter espírito de ousadia. Diz, Charles, aonde tu estiveres, levanta-te e anda. Tinha tido infarto, gente. Covid, não sei quantos por cento do pulmão comprometido. No outro dia, ligo para a esposa dele. Tem novidade? Já saiu do tubo, está no catéter. Aí no outro dia, ligo. Tem novidade assim. Tem novidade? Aí disse, eu tenho. E teve alta hoje. Porque Jesus Cristo já levou sobre si as minhas enfermidades. Se você está orando e muitas das vezes não recebe a cura de certa pessoa, muitas das vezes você não está alinhado nos princípios da batalha. Ou então, como que eu posso oferecer cura através do poder de Deus para uma pessoa, se eu mesmo não acredito que sobre si Ele já levou as nossas enfermidades e nas suas pisaduras fomos sarados? Eu faço um desafio para vocês. Tente curar alguém com compaixão. Você não vai conseguir. A compaixão que Jesus mostra curando as pessoas é quando Ele perdoa os teus pecados. Os teus pecados são perdoados. A compaixão, a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã e é o motivo pelo qual nós não somos consumidos, é esse fato de Deus ter um coração compadecido com nós pecadores, que a humanidade peca dia após dia. Senão já teria sido consumida. Compaixão de Deus é isso. Então, agora que somos homens espirituais, devemos andar como tal, ou seja, andar segundo o Espírito, porque eu nasci do Espírito. Quantas das vezes, quando eu nasço de carne, eu pego a referência do meu pai para andar igual a ele? Isso no bom e no mal. Tem pai que bebe, tem pai que fuma, e passa essa referência quando tu vê o filho está lá no cigarro, o filho está lá na bebida. Mas agora eu tenho quem? Eu nasci do Espírito que eu sou, e agora eu ando segundo a referência do Espírito. Mas para eu ter a referência do Espírito, eu preciso conhecer esse Deus que é Pai. Eu conheço Deus que é Pai através da palavra. Então, quando eu ando segundo o Espírito, quer dizer que eu estou de volta à presença diária de Deus, ali que Adão tinha, sendo orientado por esse Espírito. A característica de uma vida no Espírito, preste atenção, essa é a característica. Se você quer saber se você anda no Espírito, faça essa reflexão no que eu vou falar. É a fé. Começa onde? Quando tu passas a ser um homem espiritual? Quando você começa a confessar o Cristo como teu Senhor. Você tem fé? Não, Cristo morreu por mim. Pela graça de Jesus, eu sou salvo mediante o quê? É a minha fé. É quando eu passo a ser um homem espiritual. É quando nós passamos a ser um homem espiritual. Agora eu preciso caminhar me dispondo do homem velho e me revestindo do homem novo, que é a referência do Espírito. Nós sabemos o que é a fé. O que é a fé? É uma obediência a Deus. E esta obediência, eu vou encontrar aonde? Onde eu posso ser obediente a Deus? Na palavra. Eu só posso ser obediente a Deus na palavra, quando eu escuto o Espírito Santo falar para mim, não faz isso, está escrito na palavra, é pecado, eu me afasto. Não faz isso, é carne, eu me afasto. Então eu só posso ser obediente a Deus através da palavra de Deus, não tem outro caminho. E a palavra de Deus é Jesus. No início era o Verbo, e o Verbo era Deus e estava com Deus. Então será no momento que se crê na palavra de Deus que vai acontecer o milagre de brotar a fé. Aí tu vais ver Jesus, quando tu é muito obediente à palavra, tu vai ver Jesus, ó homem de grande fé.
Mas se quiseres andar como Tomé, que só precisou ver para poder crer, Jesus vai dizer, homens de pouca fé. A fé que te faz caminhar no Espírito, se está escrito na palavra, não duvida. Essa palavra foi inspirada. Serve para você, para a tua edificação, para o teu caminhar. Os 7 nomes de Jeová Redentor. Jeová, o Redentor. Quando eu falo Jeová, eu estou dizendo que ele é o Redentor. Você vai ver, Jeová chama. O Senhor está aqui. Voltamos a ter, através da cruz de Cristo, o quê? A presença de Deus. É uma bênção redentora, não é uma promessa. Já se cumpriu. É um fato que você precisa pedir a Deus o benefício da sua presença. Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Né? Você vê Cristo já. Minha paz vos dou. Então, Cristo também, na sua expiação de cruz, e a gente, como cristão, fale e não atentar para esses 7 nomes de redenção que já aconteceram e estão em nosso favor. Cristo nos dá a paz. Eu não peço mais a paz. Eu tomo posse da paz. Eu já recebi a paz. Eu não posso orar, Senhor, me dá paz. Eu já te dei na cruz de Cristo. Se eu digo, Senhor, me dá paz, eu estou indo contra o que Cristo já fez. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Volto a ter de Deus, através de Cristo, a orientação, porque agora eu sou um homem espiritual. E quando que eu vejo na Bíblia essa frase, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E muitas das vezes está faltando alguma coisa e você está desesperado. Creia, nada vai te faltar. Deus é quem te prometeu e Ele é poderoso para cumprir o que Ele promete. Jeová de Ré, o Senhor proverá. Muita gente só fala isso. Mas o Senhor proverá o quê? Uma oferta. E quem foi a oferta que Deus proveu para nós, que estávamos sob condenação eterna e de morte? Jesus Cristo é essa oferta. O carneiro lá no monte. Jesus Cristo. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, a minha vitória. Foi aquilo que eu falei, ele já venceu os principados, as potestades. Você não precisa vencer, você só precisa governar sobre os principados e potestades. Em meu nome expulsarão demônios. Eles têm ou não têm que te obedecer? Então você tem governo sobre os demônios. Tome posse disso. Não tenha medo do demônio. Tome posse do que Jesus já fez por você. Jeová Tsiqueno, o Senhor, justiça nossa. Jesus naquela cruz também se tornou a justiça de Deus. Né? Estávamos no nosso pecado e o pecado agredia a santidade de Deus. Jesus veio, pagou todo o preço e agora se tornou a justiça de Deus. Jeová Rafá, é esse que eu quero tocar. Eu sou o Senhor, o seu médico. Quem tem poder com a cura? É o homem? O médico, o homem? Ou Deus, Jeová Rafá? Quantas vezes nós depositamos que nem asa a confiança no médico, nem oramos a Deus, nem passamos a confiar em Deus. É nesse nome, Jeová Rafá, que eu quero me deter um pouco. Vimos que qualquer um que recebe a vida dada por Deus se torna uma pessoa de natureza espiritual. E essa natureza, essencialmente, precisa se relacionar com as verdades que ocorrem na palavra de Deus. Já não sou nascido da carne. Nós já não somos, meus irmãos, nascidos da carne. A fé não é fácil ter, mas se eu não exercitar, nunca eu vou alcançar. Se eu não exercitar uma obediência, o que a palavra diz, eu não vou ver o milagre. Lembra aquela pregação uma vez que eu fiz aqui? Vem, Pedro. Enquanto Pedro acreditou naquilo que Jesus falou, vem, Pedro, ele caminhou sobre as águas. O milagre aconteceu. Mas depois que ele duvidou, se tornou incrédulo, ele afundou. Então, para você ver o milagre de Deus acontecer, vem, Pedro. Vem, obedeça. Venha, escute a voz sem medo. Dê
de confiança em Deus. Deposite total confiança. Até uma última pregação que eu fiz aqui foi sobre honrar. E eu só honro a Deus quando eu deposito toda a minha confiança nele. Então, a palavra de Deus nos diz que Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades e nas feridas de seu corpo já fomos, não seremos. Também é algo que já aconteceu, já está em nosso benefício. Mas se eu não crer nisso, eu não vou receber. Se você ter fé para dizer, Senhor, eu confesso, admitindo, reconhecendo que essa é a palavra que procede da tua boca, que eu creio nisso, tenha certeza, uma hora ou outra Deus vai curar. No tempo dele. Uma hora ou outra ele vai curar. Porque Deus não é mentiroso. Não é homem para que minta. Seja todo homem mentiroso, mas Deus não é mentiroso. Se essa é uma das verdades que procede da boca de Deus, então, por fé, eu preciso confessar e proclamar, Senhor, essa é a tua verdade, é tu que é o meu médico, é tu que vai me sarar, eu sou o Senhor que te sara. Sim, meu Deus, eu concordo com a tua palavra, tu és o Senhor que vai me sarar. Isso é andar segundo o Espírito. Mas hoje, nesse neopentecostalismo que vemos, é só retetel, só alma, mas compromisso com a palavra, compromisso com a fé. Lembre-se, eu sou salvo pela fé. Essa é a característica do homem espiritual. Você quer ver o milagre? Não que você não possa ter um reteté. Miriam dançou, Josafá. Mas você precisa se comprometer a crer naquilo que o Espírito Santo está falando para você através da palavra, é a palavra inspirada. A bênção da cura é um direito nosso. Já foi estabelecido por Deus para nós. Como que aquele meu amigo ficou curado da Covid? Porque eu expressei aquilo que Deus diz que é para expressar. Andei segundo o Espírito. E engraçado que no outro dia eu estava com Covid. Depois eu falo sobre batalha espiritual, colisão, né? Muito provavelmente foi efeito dessa batalha. Então, a bênção da cura é uma das redenções. Nós vimos aqui 7 nomes de redenção a favor e que Jeová é redentor. Ele já nos concedeu. É diferente de prometer. Ele já nos concedeu. A cura de Jesus, você queira ou não, existiu. É um fato histórico. Então, já aconteceu. Naquilo que foi o sacrifício de expiação de Jesus no Calvário. Expiação. Remida os pecados. Substituição daquilo que era culpa do homem. Então, o princípio que me leva a ter a certeza da salvação é o mesmo princípio que me leva a ter a certeza da cura. Ou seja, o princípio da fé. Agora eu vou te falar uma coisa. Vê se vocês conseguem caminhar comigo aqui. Eu posso ser salvo se eu não tenho fé? Não é mediante a fé que eu sou salvo? Não é? Pela graça, mediante a fé. E agora eu posso ser curado sem acreditar na cura divina? Bem não. Porque é pela fé. É pelo aquilo que Deus está falando. Não posso receber os benefícios de nenhum dos 7 nomes redentores de Jeová, né, se mostrando Deus redentor, né, se não creio em cada parte dessa redenção divina. Se eu não creio, Jeová já me deu, Jesus já veio para me dar a justiça de Deus, a vitória, a cura, a salvação e a provisão, eu não vou receber. E aí eu vou andar um caminhar cristão em círculo, sem crescer. Deus não anda para trás, gente. Deus só anda para frente, é assim que Ele quer que caminhemos, de glória em glória, sendo revelada a imagem de Cristo em nós. Oração da fé. Vamos pegar agora aquilo que nós vimos lá na frente. Ezequias, ao saber que iria morrer, o que ele fez? O que ele fez, gente? Ele orou ao Senhor. Mas basta orar? Não. Eu preciso confiar naquilo que Deus é em meu favor. Aquilo que Deus já me realizou
e aquilo que ele vai me realizar através das promessas. Então, ele orou confiando naquilo que Deus era para ele. Que Deus era para Ezequias? Senhor. O seu médico, ele confessou esse nome redentor, Jeová. Tu és o meu Senhor, o meu médico. Foi isso que Ezequias creu. E se prostrando diante de toda essa verdade, como que ele se prostrou diante de toda essa verdade? Que o Senhor é o seu médico, o seu Senhor é o seu médico. Através do choro. O caminho de você receber o favor de Deus, o caminho de contrição, um espírito de arrependimento, de prostração, conhecendo que sem Ele, você não é ninguém, gente. Você é inimigo dele. Então, quando você não caminha nesse caminhar de contrição, arrependendo, Senhor, tu viste tudo que eu fiz, eu andei reto no meu caminho contigo, tu sabes disso. E aí, o que Ezequias recebeu? O resultado qual foi? Deus mandou Isaías ir lá de volta e dizer que ouviu a sua oração. Vê que uma oração correta dentro da palavra, confessando a palavra, traz como resultado sempre a vitória. Mas nós queremos vitória se nos relacionarmos corretamente com a palavra. E aí, mais 15 anos de vida. Resultado lindo, né? E Asa? Qual foi a atitude de Asa? De incredulidade. O pecado da incredulidade talvez seja até maior de um pecado que a gente conhece no mundão aí. Da obscenidade. Não tem coisa pior de eu não crer em Deus. Esse pecado aí vai me trazer o quê? Inimizade contra Deus. Asa, rei de Judá, havia sido acometido de doença mortal, mas diferente de Ezequias, não buscou a Deus, mas buscou aos médicos. O resultado foi o quê? Vida ou morte? Morte. Não quero dizer que não devemos ser medicados, não é isso. Tá? Essa compreensão que devemos ter é que o dono da cura não é o médico. Essa compreensão que eu preciso ter. Me relacionar em verdade, confessando o que é a palavra de Deus. Ele é o médico. Ele que traz a cura. Né? Ele é o dono da cura. O médico não tem poder de dar ou tirar a vida. Quem sopra o fôlego é Deus. A medicina pode entrar como algo que nos leva a cura. A medicina pode entrar como algo que vai nos levar à cura. Pode ser um ato profético até de Deus. Jeová Rafá nos indica que Ele é o médico que nos sara. Através de quê? Da cruz de Jesus. Vou bater palma para esse Jeová Rafá. Tudo já está consumado. A obra foi consumada. Jesus já fez tudo em nosso favor. Comece a entender a redenção que Cristo trouxe na cruz para vocês.